Olá, alunos! Continuando nosso estudo aqui de geometria métrica de posição, correto? Então nós estamos aqui nesse capítulo específico apenas comentando, sobre os entes estatísticos e suas relações, correto? Lembro do nosso canal, você está assistindo aí um vídeo do nosso canal, se ainda não conheceu o nosso canal, vá lá, www.youtube.com/matusalem-martins, correto? Vá em lista de reprodução, procure o ano que você está ou o assunto que você quer estudar, lá está tudo organizadinho em ordem. Se você procurar lá na lista geral de vídeos, infelizmente o YouTube ainda não permite que a gente coloque lá em ordem, tá? Se inscreva no canal e visite o meu blog, professormatusalem.blogspot.com. Posições relativas de duas retas no espaço. Retas concorrentes. Muito bem. Quando que duas retas serão concorrentes? Quando elas se cruzarem. Está cruzando, viu, gente? Então, quando tiver um cruzamento. E, diga-se de passagem, tá só para falar de cruzamento, não de retas, né? Mas uma situação desse tipo aqui, tá, dentro da geometria, já é considerado cruzamento. Tá? Então, quando tiver, igual quem está tirando carteira, uma bifurcação em T, é um cruzamento, correto? Então, aqui, o ponto P, ele é comum da reta S e da reta S, a interseção entre as retas, beleza? As retas paralelas são divididas dentro da geometria em dois casos, tá? Retas paralelas. Primeiro caso, que é, vamos dizer assim, o paralelo comum que nós conhecemos. Elas não têm pontos em comum. Então, duas retas paralelas, né? Aqui supondo as canetas como retas, elas não têm ponto em comum. Então, elas vão ficar infinitamente uma ao lado da outra e nunca vão se cruzar, correto? Então, esse é o sentido, vamos dizer assim, mais comum, usual de retas paralelas. O símbolo é esse lá, R paralelo a S, correto? E a interseção é o conjunto vazio. As duas pertencem ao mesmo plano, correto? Só que não tem pontos em comum. E um segundo caso, que é considerado retas paralelas, mas nós também chamamos de retas coincidentes. O que são retas coincidentes ou paralelas? Que tem todos os pontos em comum, tá? Então, você enxerga uma reta só, mas na verdade ali você tem a reta R e a reta S. Então, são retas coincidentes ou paralelas que têm todos os pontos em comum. Então, a interseção de R e S pode ser R ou pode ser S, porque elas são coincidentes, tá bom? Então tá aí posição relativa de duas retas no espaço. Podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes ou paralelas com todos os pontos em comum. Outras situações, retas reversas. Imagine aqui uma figura espacial, né? Conhecida como paralelepípedo, também broco retangular, cada livro usa aí uma nomenclatura, tá? Mas veja aqui, que se você tem esse tipo de situação, ó, tá vendo? As retas, elas têm um espaço entre elas, tá? Vou colocar assim, ó, tá vendo? Elas não estão se cruzando, elas têm um espaço entre elas, mas se você girar olhando de cima, parece que elas estão se cruzando, parece que são concorrentes, mas quando você gira, você vê que elas não estão se cruzando. Esse tipo de reta é chamado de reta reversa, tá lá. Duas retas R e S são reversas quando não existe um plano que as contenha. Então perceba que a reta S está aqui em cima e a reta R aqui embaixo, tem essa distância entre elas. Se eu olhar por cima, fica parecendo que estão se cruzando, mas quando eu olho de lado, elas não estão se cruzando, correto? Não precisa ser 90 graus não, viu? Pode ser em qualquer ângulo, tranquilo? Então são chamadas de reversas. Retas perpendiculares é quando elas se cruzam formando um ângulo reto, tá? Então elas têm que se cruzar, mas tem que estar formando um ângulo reto de 90 graus, tá? Aqui mais ou menos, né? Não dá para medir ali, mas supondo que eu acertei ali 90 graus, tá? Então essas são as retas perpendiculares. Esse é o símbolo, parece um T de cabeça para baixo. R perpendicular a S. Tem mais retas, as ortogonais. Veja aqui que R e S são perpendiculares. Confere?
Muito bem. Agora S e T, olha lá, elas são, olha lá, é o símbolo de perpendicular, só que tem um espaço, tá? Esse é o símbolo de retas ortogonais, tá? Você olhando, elas estão formando 90 graus, só que elas não estão no mesmo plano. Então a projeção delas, a sombra de uma sobre a outra, tenta ver lá a sombra lá no papel, ó. A sombra está se cruzando, mas elas não estão. Correto? Se você olhar no seu ambiente, na sala, né, se você estiver numa sala normal, aí, uma sala como um paralelepípedo, né, como uma caixa comum, a caixa de sapato, por exemplo, então você teria lá, num canto, uma reta, no outro a outra, certo? A projeção delas forma 90 graus, se você girar, só que uma está num canto, outra está no outro, tá bom? Ó, que é essa, a vermelha com a preta. Tá bom? Elas é que são consideradas ortogonais. As retas reversas T e S são reversas, formam um ângulo reto. Tá? Elas são reversas porque elas não estão no mesmo plano, só que se você juntar as duas, elas formam 90 graus. Tá bom? Então tá aí as posições de retas. Tá bom? Continue com a gente, continue lendo o livro, responda os exercícios que você vai se acostumar com essas notações e com essas nomenclaturas. Até a próxima aula.